Salve Gastrosonic! No episódio de hoje vamos contar alguns causos aí de uma choperia que teve início em 1933. Um espaço pequeno, mas é uma verdadeira viagem no tempo, por onde já passaram aí pessoas famosas, como é o caso do músico Lobão, Celso Blues Boys, Bideobaldi, de políticos como o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, entre outros. E quem vai contar esses causos aí vai ser o Hudson, um dos herdeiros aí da choperia Tito. Ele, juntamente com o irmão, o Anderson, são os responsáveis por tocar aí o bar. Então, Hudson, muito obrigado por nos receber e seja muito bem-vindo ao Na Pressão. Obrigado. É um prazer estar aí com você, pela lembrança. Legal, Hudson. Hudson, como é que foi que você caiu pra dentro desse negócio aqui, cara? Não foi de paraquedas, né? Mas nos anos 2000, eu já estava um pouquinho cansado da atividade, né? Estava bem cansado, estava pensando em vender, estava pensando em locar o bar, fazer alguma coisa. O meu tio, irmão da minha mãe, conversou comigo e com meu irmão. Olha, vou estar querendo fechar o bar. E o bar faz parte de mim também, porque o meu tio, quando era novo, também deu uma trabalhada aqui. Trabalhou, ajudava o meu avô, fazia os estudos dele. Né? Mas ele foi embora para São Paulo, porque a minha avó, a mulher do Tito, eles tiveram um esquite na época, chama esquite, ela era nativa de São Paulo, paulistana da Gema. Então meu tio morou depois um período lá. Então ele tem o bar como no coração dele. E em 2000 para 2001 ele conversou comigo e meu irmão sobre isso. E entramos num acordo. Nesse momento eu tinha recém voltado em Manaus, né? Eu trabalhei de 88 até fim de 99 lá. Estava um ano aí parado, procurando o que fazer, pensando, raciocinando, o que vamos fazer, com a ideia também de assumir o bar. Mas nesse período ali, em 2000, não estava ainda bem decidido. Quando meu tio, na verdade, botou eu e meu irmão na parede, né? Aí então, tá bom, vamos assumir o bar. Vamos assumir o bar e vamos dar um up no negócio. Foi o que aconteceu. Ali perto acho que foi depois do carnaval, em 2001, nós assumimos o bar, eu e meu irmão, e começamos a ir levando. E não foi fácil, né, vamos dizer assim, porque o bar tinha uma imagem, que era do meu avô, né, claro, né, mas ele continuou presente com a gente aqui, e do funcionário. Então você acaba tendo uma mudança. Então as pessoas chegavam aqui e vinham, eu e meu irmão, né, não foi um negócio divulgado, né, não teve nada disso. Quem são vocês? Somos neto do Tito. Neto do Tito. Mas o que estão fazendo aí? Não, a gente vai assumir o bar. Mas vocês vão mudar o bar? Vão fazer alguma coisa diferente aqui? Eu falei, não, o bar vai ser mantido do jeito que é, do mesmo jeito, sem mudar nada. Vai ser feito só uma limpeza, uma pintura. Vamos organizar ele e vamos tocar o negócio e ver o que vai dar. E foi dando certo. Até hoje tá indo bem. Legal. Você falou do teu avô. Quem é o Tito? Tito, meu querido avô. Sou o neto mais velho dele. A filha da Dinorá, a filha mais velha dele. O Tito, ele nasceu em São Paulo, nasceu em 1925, com pequena idade, acho que antes dos 7 anos, meu bisavô e a família toda foram para Rio Azul, tiveram uma serraria lá. Em São Paulo tinha tecelagem, lá acontecia. Não foi bem o comércio, vendeu o que tinha, foi para o interior, no Paraná, foi para Rio Azul. Foi um trauma muito grande, porque a família acostumada com a capital paulistana, né? Acostumada com a capital, foi para o mato, e trabalhar em serraria, coisa nada. E o meu avô, já com 10 anos de idade, já estava atrás do balcão, porque o meu bisavô tinha um armazém. Então o que eles faziam? Pelo que eu sei, esse armazém fornecia mercadoria para os funcionários que moravam ali, né? Então eles vendiam também. Tinha arroz, feijão, farinha. Os graneleiros. Todas essas coisinhas tinha lá. Ali. E meu avô disse que com 10 anos já estava atrás do balcão ali, vendendo alguma coisinha. E acho que foi ali até os 1940, 41, acabaram vindo para Ponta Grossa. Venderam tudo que estava lá, acho que não estava indo bem a serraria, vieram para Ponta Grossa. Compraram uma casa aqui na Paula Xavier, era um casarão antigo de madeira, onde hoje, acho que está fechado ali, mas depois foi construído um tal do Irajá, construiu um imóvel ali e virou um tal do Jockey.
Ali era um casarão antigo. E ali meu bisavô foi criando os filhos. Eles foram crescendo, foram casando. Meu avô também acabou casando. Mas isso em 42. Bom, precisavam trabalhar, né? Aí meu avô foi trabalhar de garçom num bar. E esse bar era o Bar Deliciosa, localizado na Avenida Vicente Machado. Esse bar foi fundado por um alemão em 1933. E esse alemão, em 39, vendeu o bar. O que aconteceu? Ele vendeu o bar, foi embora para a Alemanha, bem na eclosão da Segunda Guerra Mundial. Quem comprou o bar foi o Samuel Justus, casado com a prima do meu avô, a dona Maria Cury. E, pelo jeito, eu tinha uma vaga de garçom e o avô foi trabalhar lá. Bom, a história, tudo isso que eu tô contando é meu avô que me passou, né, na época, né? E com 2 anos ali de trabalho, de 42 a 44, foi comprado o bar. Então o meu bisavô acabou comprando o bar. Só que, como o meu avô tinha 19 anos em 44, 19 anos, o bar não ficou o nome dele, não podia ficar o nome dele por causa da idade. Então ficou o nome da minha tia-avó, que era uma solteirona. O nome dela era Josefina, uma pessoa muito querida. Eu gostava muito dela, me dava uma mesada. Mano, essas tias são as melhores. Ela dava uma mesadinha. Era bom pra gastar nos armazéns da vida, né? E daí, eu sei que depois que ele criou a maioridade, a partir dos 21 fez uma sociedade, ele, a minha tia-avó, mas ele sempre trabalhando como dono do bar já, né, a partir de 1944. E foi levando isso até 1956, quando ele precisou se mudar para este ponto aqui. Então, o que aconteceu? O casarão antigo aqui na esquina da Coronel Dulcídio com a avenida precisava ser desocupado para a construção do edifício Marieta. Certo. O edifício Marieta. Aí ele foi obrigado a vir para cá. O dono do imóvel na época já era conhecido dele, acho que ele era um alfaiate, ele também teve uma alfaiataria ali junto, praticamente. Ele já estava com o negocinho dele aqui e ofertou pro vô, tem um espaço para você lá, quer se mudar? Provisoriamente. Essa provisória provisória para sempre. E veio para cá. Com isso foi demolido o casarão, construiu o edifício Marieta e daqui não saiu mais. Ficava inviável depois ele voltar para o outro espaço. Ficava inviável. O espaço ficou muito grande, o aluguel na época eu acho que também não valia a pena, por toda a mudança que ele teve para cá e a adaptação. Eu acho que o imóvel, o Marieta deve ter levado alguns anos para ser construído, se foi 6, 8 anos, foi um negócio bem demorado. Já tinha a clientela dele, já estava toda acostumada a esse ponto novo aqui, e assim ele foi tocando. Sem muitos investimentos, mantendo tudo original. A maioria da mobília que está aqui hoje é da época, né? A maioria da mobília. Outras coisas a gente vai colocando com o tempo, presente que a gente vai ganhando, pendurando, guardando. Assim, que com o tempo também fazem parte da história, vão fazendo parte da história, né? E o Tito casou em 1950. O Tito casou em 1950 com a Edonê, minha avó. Como falei, já paulistana na Gema. Veio para Ponta Grossa, casaram, moraram um bom tempo aqui. Mas circunstâncias da vida, ela acabou voltando para São Paulo. Minha mãe foi morar para lá junto com meu tio, depois voltaram para cá. E aqui terminou os estudos. Minha mãe conheceu meu pai, se casaram. Então aí. Que legal. Eu vou uma pessoa muito boa. Ele era uma pessoa muito boa. Tinha uns rompantes, né? Porque uma pessoa que fica atrás do balcão por muito tempo acaba tendo. Mas ele foi assim até a gente assumir. Quando a gente assumiu o bar, ele mudou bastante. Ele viu um outro jeito de trabalhar. Né? E tinha era uma outra época também, né? Ali nos anos 80, no início dos anos 90, assim. Ele tinha uma clientela muito forte aqui em volta, porque antigamente tinha muito banco aqui por perto. Né? E a maioria dos funcionários de banco eram homens, né? Então chegava na hora do almoço, vinha aqui, fazia um lanchinho, acho que eu vou fazer um pão com mortadela, um pão com linguiça, alguma coisa assim. Tinha que tomar um chopinho, tinha que tomar uma cachaçinha e voltavam a trabalhar. Isso era bem comum. Só que com o tempo foi mudando, né? Bancos foram fechando, vendidos, foram abrindo lojas, né? Houve uma mudança, mais lanchonetes também.
E não tinha muita lanchonete, eram poucas lanchonetes aqui em volta, mas ele era bem frequentado na hora do almoço. Era um outro perfil de público, e depois, mais pro final da tarde, vinham os happy hour. Né? Aí era o chopp em peso que o pessoal vinha tomar. Bem, já chegou de dedo aí numa das, acho que a herança, né, ou o selo de garantia Tito, né, o chopp, né, a forma de tirar, enfim, um monte de coisa, várias histórias se criaram em volta, né, da choperia aqui do Tito. Muitas histórias, muitas conversas, elogios, críticas e tudo, né? Tudo faz parte. Tem algumas aí pra gente levantar a bola aí, o que você lembra assim com carinho de histórias aqui do Tito? Todas as pessoas que vêm aqui são importantes, não tem uma história para contar, né? Já teve gente que se ajoelhou e pediu a mulher em casamento, né? Esse rapaz, até por sinal, ele faz anos que não aparece aqui. Ele vinha com ela como namorada. Um dia nós estávamos aqui servindo ele e tal, ele conversando com a gente, de repente ele se ajoelhou na nossa frente aqui, ela do lado, né, ela ao lado dele, se ajoelhou e pediu ela em casamento. E casaram. Olha só, fala, tem louco pra tudo, né? Tem que aproveitar. Ele fez o jogo certo, né? Primeiro amaciou a carne, deu um golezinho, agora dá pra pedir, né? Outro também que eu sei que pediu em casamento aqui foi o Eduardo Goldenberg, que é uma pessoa que sempre divulga nossa choperia para os amigos deles do Rio de Janeiro e mundo afora. O Eduardo Goldenberg também fez isso. Eu vi esses dias atrás, tinha um vídeo de alguém falando, olha, tinha uma choperia Tito em outro lugar, alguma coisa, um outro Tito... com o mesmo nome, se eu não me engano. Tem, que eu sei, tem em Palmeira. Alguma coisa assim, chamado Tito Choperia. T-I-T-H-O, salvo engano. Tito Choperia. Não sei por que o nome parecido, acho que tem tantas opções para você criar um nome, né? Tito Choperia, mas tá lá em Palmeira. Se ainda tiver aberto, funcionando, né? Você tem essa em Palmeira. Em Ponta Grossa tem um barzinho também, é chamado Tito. Na Nova Rússia, eu acho que tem pequenininho, eu nunca fui lá, mas é Tito. Como diz, né, não é um nome assim, que sacada, mas a gente tá falando de uma história. Né? No caso da choperia, vai muito além do nome, né? O nome vem à frente da história, mas... Como eu falei, o bar ele nasceu com esse nome de Bar Deliciosa. Né? Então, na cabeça do meu avô, sempre foi Bar Deliciosa. O que aconteceu? O Tito, por ser um apelido dele, né? O nome dele era Tuficu. O apelido dele, Tito, acabou pegando. Né? Então as pessoas falaram, não estavam mais dizendo, vou no Bar Deliciosa, vou lá no Tito. E ali no meio dos anos 90, tinha uma plaquinha lá fora que dizia assim, Chope Antártica. Era um triângulo. E essa placa, por algum motivo, foi arrancada. Não sei se alguém arrancou, ou ela apodreceu, não sei o que, era de metal. E uma distribuidora de bebidas acabou doando uma placa, fez um comodato, né, na verdade, e escreveu Choperia Tito. Eles, por conta própria, instalaram a placa e no horário que meu avô não estava aqui. Quando ele chegou, acho que foi depois do almoço, ele ia almoçar 2 horas, ele ia almoçar tarde. E voltava bem mais tarde também, nesse tempo ficava um funcionário aí. Aí quando ele chegou, tava a placa instalada. Mas o que é isso? Aqui não é a Choperia Tito, aqui é o Bar Deliciosa. Ele não gostou, mas imagina. A placa já estava instalada. Hoje ela não está mais instalada lá fora, mas está guardada lá no fundão. E então acabou pegando o Choperia Tito e ficou assim. Hoje nós temos uma marca registrada, que é a Choperia Vô Tito. Legal. Eu não consegui registrar a Choperia Tito, né, mas o Vô Tito deu certo. Então tem uma marquinha registrada. Legal. Tem uma marca. Como diz, essa vai para a posteridade. Mas popularmente é Choperia Tito. Ou no Tito e assim vai. Para quem vê, isso acho que é o assunto principal que gira em torno do podcast, é que as pessoas sempre enxergam o lado bonito, o lado romântico, e a gente sabe que atrás do balcão, né, a pressão é outra, né? Quais foram os grandes desafios que você lembra do teu avô falando, né, da tocada do Tito, e quais foram os grandes desafios para você e para o teu irmão tocar aqui a choperia? Assim, putz, isso daqui me deu trabalho. O desafio é manter a clientela. Né? Então, quando você está há muito tempo no comércio, a tua clientela também envelhece.
Então, o vô percebeu ali nos anos 90 para 2000 que a maioria do público dele, da idade dele, estavam partindo, estavam morrendo. Né? E eram clientes ali nos anos 50, né? Nos anos 50, 40, 50. E renovação, né? Você renovar a clientela também é difícil. Porque o bar é um bar antigo, né? Então você atrai curiosos, atrai pessoas novas, curiosas, mas não é um bar de balada. E eu acho que tem, às vezes, talvez a geração de hoje tem uma expectativa quando vem aqui, mas achando que aqui vai ter balada, ou vai ter mulherada. Não, é um bar mais para happy hour. É pra você sentar e tomar um chopinho. Então você segurar um cliente é uma coisa mais difícil. Isso eu vou sentir muito quando ele se mudou para cá, em 56. Ele falou que isso aí era um desafio, você trazer a clientela e segurar a clientela. Acho que esse é o mais difícil. E é a renovação. Porque à medida que o dono do bar vai envelhecendo, o teu cliente também está envelhecendo. Então você tem ali uma faixa, vamos dizer, de 20 anos atrás. Eu estou aqui há 22 anos, né, trabalhando. Hoje eu estou com 51. Na época eu tinha 28, 29. Eu tinha clientes de 18, 19 anos que hoje já estão com 40 e poucos, casados e com filhos, né? Os filhos já estão batendo na porta aí. Esses já estão querendo conhecer aqui. Mas quando casam, eu percebo que muitos se afastam daqui. Aí acabam voltando mais tarde. Quando separam. Quando separam. Eu acho que depois... pode ser, né? Mas eu percebo muito isso, assim, que a maioria dos jovens da época lá que casaram meio que foram para outro lado, sumiram um pouquinho daqui. Mas acabam vindo aqui. Voltam, mas não com a mesma frequência que tinha, né? E os clientes mais ali da faixa dos 40 e poucos, hoje já estão batendo nos 65, estamos chegando nos 70. Eu também vou ficando mais velho. Então a identificação acho que vai junto, né? Porque o cliente ele tem que se identificar com o ambiente, né? Se identificar com o dono do comércio. E o perfil do bar normalmente é o perfil do dono, né? Eu penso assim. Sim, vai fazendo, como dizem, né? Vai virando uma coisa só, né? Assim como virou Choperia Tito, né? Inclusive com o Lucas, né, do Boteco da Visconde, a gente até chegou nesse ponto. Boteco da Visconde, mas vamos lá no Lucas, Boteco do Lucas, e tem os dois públicos, né? Tipo, tem a galera que não sabe quem é não sabe quem é o Lucas, não dá para dizer, porque o Lucas já tá na geração Instagram, ele tá sempre presente nas redes sociais, né? Mas tem essa coisa, né, de você entender que tem essa divisão. Tem o que vai pelo bar e tem o que vai pelo todo, né? Incluindo o dono do bar, né? As características do dono do bar. Tem aquele que só vai para tomar cerveja, não quer saber o que tem lá, ou quem é. Baixa a cabeça, dá um gole e vai embora. Faz parte. O bar tá aberto. É para todos, né? E para você e teu irmão também foi. Assina embaixo aí. Esse foi um grande desafio, né? O desafio, né, que nós estávamos falando é segurar o cliente. Eu acho que é o mais difícil. Mas tem aquilo, as forças externas, as coisas que ajudam. Eu não invisto em propaganda. Muito raro. Nós tínhamos um Instagram, foi hackeado. Foi 4, 5 vezes hackeado. Na quinta, eu acho, não conseguimos recuperar a conta. E é aquele povo que fica pedindo dinheiro para ver, tá vendendo alguma coisa, né? Então fiz um alerta lá e para todos os conhecidos, denuncie, tente pular fora dessa conta e deixa para lá e não tô fim de criar outra. Ou você faz um negócio bem feito ou dá nisso aí, né? Então foi um negócio bem caseirão, mas deu esse probleminha. Tem uma página no Facebook, mas também é bem pouco ativa, de vez em quando alguma coisa é postado lá. Então eu não invisto em propaganda, mas o que ajudou o Anderson aqui na Choperia Tito foi, na época, o Miguel Sanches, né? Professor hoje da RPG, reitor lá, né? Isso. Escritor renomado, cara muito bom, gosta da gente, sempre se dá muito bem. Ele fez uma crônica da cidade, eu não lembro que ano, mas foi ali em 2004, acho, 2003, 2004, ou talvez um pouquinho antes. Nessa crônica ele falou de vários lugares da cidade, né? E sempre dava uma cutucada, né? Falou do expedicionário, falou do AD, falou dos estudantes como é que ele falava? Os estudantes de
odontologia que se vestiam de branco e ficavam nas esquinas da cidade achando que era um médico. Mais alguma coisa assim. Deve estar guardado o jornal aí. Falou do Bar do Tito, né? Ele elogiou, fez um elogio. E ao mesmo tempo uma pequena crítica que o pessoal não gostou muito, que ele falou que era um lugar de desocupados. Mas realmente, se você está desocupado, você não vai tomar um chopp? Mas se você está desocupado, hoje eu não estou trabalhando, hoje eu estou de folga, estou desocupado, não tomo um chopp. As pessoas não entenderam isso. Mas foi legal, porque divulgou bastante, foi feito na Gazeta do Povo, né? Ele era colunista da Gazeta na época, e deu uma repercussão boa. Para quem não é daqui da região do Paraná, a Gazeta do Povo é um dos principais jornais aí da capital, né? Então, Curitiba. Então... Hoje está em forma digital, né? Uhum. Mas na época circulava bastante, então eu tinha a Gazeta aqui no balcão, eu tinha dois, sempre a Gazeta e 2 jornais local em cima do balcão. Hoje em dia não tem mais. E isso deu uma boa repercussão. Tanto que aconteceu? Em 2004, nós recebemos a visita de um escritor chamado... Deixa eu ver o nome. E esse escritor, ele recebeu a missão do governador na época, o Roberto Requião. A missão era o quê? Inspirado num livro de bares no Rio de Janeiro. O Requião viu esse livro e teve a ideia, não, vou fazer um livro, e nesse livro vai constar bares do Paraná, que na época, 2004, né, tinha que ter pelo menos, no mínimo, 15 anos de vida, para ter histórias e tudo mais. E o Norberto Stavisky, saiu no Paraná, rodando no Paraná atrás de bares. Então ele saiu de Curitiba, né? Em Curitiba ele já tinha alguns, foi a Maringá, Londrina, teve também Morretes, eu acho, Antonina, Lapa, e aqui na região, em Ponta Grossa, foi na prefeitura, e fez uma pesquisa na prefeitura, e o pessoal falou, olha, o bar mais antigo da cidade é o Tito. E veio aqui conversar conosco. Conversou, bateu algumas fotos e tal, e falou, olha, é o seguinte, o Requião tá com uma ideia na cabeça e pode ser que saia um livro. Nesse livro vai constar vocês, a história de vocês, algumas fotos, tudo bem? Tudo bem, legal, isso é interessante. Isso foi em setembro, se não me engano, de 2004. Quando foi em dezembro, esse livro saiu. Só que eu achava que ia estar nas bancas. Então eu comecei a rodar as bancas e também fui até em Curitiba lá por um outro motivo e procurei lá, falei, ninguém tinha ouvido falar desse livro. Eu, poxa, mas é um livro que o Requião está lançando. Não, esse livro não tem, nunca ouvi falar disso aí. Aí fiquei sabendo que era um negócio fechado. Ele saiu o tal livro, né, com vários bares de várias regiões, com a história deles, mas daí a ideia do Requião era pegar e ir em cada bar e fazer um lançamento do livro. Provavelmente é uma mistura de política também junto, né? Eu imagino que seja isso, porque é o que parecia. Legal. Bom, de repente eu recebi uma visita aqui do Wilson, dono do Diário dos Campos, Jornal Diário dos Campos. Falou, olha, o Requião quer fazer o lançamento do livro aqui com vocês. Falei, mas aqui no bar? Aqui. Vocês têm que ceder o bar para ele e os convidados. Mas quantos convidados? Uns 70, 80 convidados. Falei, tá, mas nessa estrutura que eu tenho, como é que eu vou receber todo esse povo, né? O senhor tá enxergando o bar, né? Falei, não, tem que ser aqui. Mas não dá. Não tem espaço, eu não tenho funcionário, só eu e meu irmão. É assim que ele quer. Falei, o seguinte, vou trocar uma ideia com um amigo meu, com o Pereira. O Pereira tava para inaugurar o botequim. Então já era meio do ano de 2005. Será que o Pereira vai ter espaço? Ele cede o espaço, a gente faz o lançamento lá, usa o espaço dele para fazer o lançamento. Aí o Wilson falou, vou conversar com o Requião. E veio negativo. Não. Ele tem que ser aí, no Bar do Tito, esse lançamento. O que a gente faz? Tem que adequar a quantidade de pessoas, né? Vamos ver o que a gente faz aí. Então tá bom. Aí começou a divulgação. No Jornal Diário dos Campos. Então sempre, todo dia saiu uma notinha lá. Lançamento do livro Pelos Bares do Paraná. É o nome do livro. Lançamento na Choperia Tito. E aí nisso o que aconteceu? Comecei a receber ligação de rádio, né, ligação de TV local,
saber o que era, como é que era, o que ia ser, o que eu esperava disso. Eu passei 15 dias antes do lançamento do livro, que foi dia 8 de junho de 2005, passei os 15 dias antes atendendo o telefone e dando entrevista para o jornal. Para aliviar a quantidade no dia, né? Você não ia querer vir todo mundo no mesmo dia. Então eu ligava lá, a Rádio Clube, por exemplo, né? O Requião vai estar aí, como é que vai ser, como é que é, blá, blá, blá. Eu explicava tudo, acho que vai ser dessa forma, assim, sabe? Então foi legal, isso aí também deu um up para nós, a gente ficou bem divulgado, divulgou bastante, foi positivo. Se teve algo negativo, não chegou até mim. Positivo, tanto que tem gente que frequenta hoje aqui, ainda pergunta, então aqui que é o famoso bar que o Requião frequentava? Aqui eu frequentava, ele veio aqui e fez o lançamento de um livro, foi num evento bem legal, e tá aí até hoje, praticamente quase 20 anos já. Imagina, 18, não vou nem falar que eu lembro disso, porque senão começa a entregar a idade, não sei o que. Tá. Mas o evento foi um negócio pra mim, assim, eu tinha um jeito de trabalhar, né? Claro, entendendo só as pessoas mais conhecidas, de repente eu recebo Requião, Pedro Vosgrau, Joselito, Péricles, veio alguns vereadores, Péricles, Djalma de Almeida César, também político. Então essas pessoas chegaram aqui, mais um monte junto. O que são um monte junto são os contratados deles, os funcionários deles, e a imprensa, né? A imprensa acho que tomou mais espaço que tudo isso na época, com aquelas câmeras. Exatamente, equipamento, luz e tal. Tive que preparar tudo aqui para não dar nenhum pau no sistema nosso de energia, né? Tem um amigo meu da Copel na época, deu uma revisada na estrutura aí, para ver se estava tudo bem, correu tudo normal. E o Requião até atrasou no dia, não lembro o que aconteceu, ele não estava muito bem, mas chegou tipo uma hora de atraso. Nessa uma hora de atraso tinha repórter aqui que estava impaciente já estavam xingando. Estavam bem louco para ir para a próxima pauta, né? Mas chegou e a hora que chegou começou a entrar todo mundo dentro do bar. Eu tinha um limite de convidados, 10 pessoas, e o resto era tudo dele. Legal. Só para quem não conhece os nomes que foram falados aqui, vou adiantar, assim, são políticos antigos e já foram deputados, senadores, governadores, candidato a governador, e por aí, são grandes nomes da política local. Eu tenho um álbum com algumas fotos, ali aparece bastante quem estava presente nesse dia. Aí a minha preocupação é, como é que eu vou atender todo mundo, né? Não vai querer beber, não é só conversar. Bom, então a Polar me ajudou com salgadinhos. Me doaram vários salgados. Polar é uma sorveteria que tinha Polar, aqui do lado, né? A sorveteria Polar, nosso parceiro aí, os donos são conhecidos e tal. Eles doaram salgadinhos. Que mais que eu tive? O próprio Wilson do Jornal Diário dos Campos me ajudou com a despesa do chopp. E também ganhei uma assinatura dele. 1 ou 2 anos de assinatura do jornal. Que ficava no balcão aqui pra galera. Da época que o pessoal chegava no bar e lia um jornal, assim, né? Então o que eu fiz? Como ele cedeu o chopp, ele que fez isso aí, eu servi chopp à vontade, sem controle nenhum. Eu só ia pedindo o chopp e ia tomando. O Botequim me ajudou também, de que forma? O Pereira do Botequim me cedeu 2 garçons. E os garçons vieram aqui me ajudar. Então, enquanto eu ficava fazendo um social, eles ficavam na chopeira. Você danaram, não sabia lidar com a chopeira direito. Que é uma história à parte, né? Aquela chopeira mais antiga que tinha aqui, né? Para quem tá escutando aqui, o telefone antigo, o horário, a hora passa diferente até no som aqui, gente. E então isso aí fez uma diferença para nós. Depois do evento corrido, o bar aumentou o movimento, e bastante, teve significativo. Mas era uma época que havia poucos bares na cidade. Em 2005 para frente começou a aumentar. Inaugurou o Botequim já em seguida, uma semana depois. Acho que alguns anos depois, uns 4 anos depois, surgiu o Boteco da Visconde com o Lucas Batalhador, está lá, né, com a clientela dele. Cada um com o seu perfil, cada um com o seu público. Exato. Mas o mesmo público também que frequenta lá, frequenta aqui, frequenta o Botequim. Né? Como diz, né? Pulveriza, né? Acaba dividindo o público, mas hoje, pela quantidade de bares que tem na cidade, tem bastante. Abre bastante, imagino que fecha, às vezes a gente nem está sabendo que fecha um, fecha outro.
Isso faz parte, né? A gente vai lutando para manter, né? O que diferencia é cada um ter o seu, né, a sua essência, né? Vamos dizer, você tem que montar alguma coisa e ter uma essência. Acho que não adianta ser um negócio muito vago. Muito vago não vai para frente. E um diferencial, né? Muitas pessoas me perguntam aqui, por que você não faz uma cozinha e faz assim, isso e faz aquilo? Eu falo, eu não quero ficar igual aos outros, eu quero ficar assim. Tem público para isso também, né? Uhum. Depois eu vou fazer umas imagens aqui dentro, pessoal, vocês vão ver melhor. O espaço é limitado, mas ele é aconchegante, né? As pessoas entendem isso daqui. Particularmente hoje, para mim, é um baita modelo de negócio por questão de praticidade, logística, enfim, várias coisas, né? E você não tem a obrigação, imagina, né? Eu vou voltar a falar da churrascaria, eu vou acabar um dia sendo proibido de entrar em churrascaria. Eu falo que hoje você vai numa churrascaria, você come carne, sushi, pizza, lanche, sorvete e hoje açaí, né? Então, é muita coisa. Você não é obrigado a servir tudo, né, cara? Eu não entendo como é a conta deles, paciência, vocês estão ganhando dinheiro, ótimo, né? Quem sou eu para criticar? Mas eu não entendo, não sou favorável a esse formato, assim. É só uma questão de posicionamento e... Como você diz, vai numa churrascaria, vou comer churrasco. Eu sou assim, e como diz, né, eu falo, dou minha opinião aqui, porque o podcast é meu, eu falo o que eu quiser, né? Tá certo. Mas a brincadeiras à parte, a ideia eu falo, poxa, eu quero fazer, é isso que eu quero servir, e isso que eu tô servindo aqui, eu vou fazer bem feito. Então, ok, né? Não tem comida. Mas da última vez que eu passei aqui, tinha um bolinho de carne, ótimo, acabou, é isso, boteco. Eu sei que tem uma geração que entende de forma diferente, mas a minha geração fica feliz com isso, né? Então tá ótimo assim. Tem quem vai falar para você, né? Faça assim, faça assado. Obrigado, vou passar para gerência, né? Como minha esposa fazia no balcão, né? Chegava para ela, tá bom, obrigado, vou passar para gerência e tchau, é benção. E toda e qualquer reclamação fale com o dono. Isso. A gente tá aqui para ouvir também. Claro que a gente ouve tudo, mas quem tá atrás do balcão sabe, a gente sabe aonde, o que fazer, aonde pisar, como chegar lá. Você tem alguma ideia cabulosa assim que um cliente deu para, viu? Por que você não faz tal coisa? A ideia que eu achei mais aí seria quebrar toda essa parede aqui e emendar com a loja de tecido do lado. E um outro amigo meu falou assim, por que você não pega a parte do fundo e não faz uma mecânica, coloca um vidro grande aqui, enquanto as pessoas ficam reformando o carro antigo lá atrás e fica vendendo chopp aqui. Mas não tem espaço pra isso? Então tá, se você queria saber uma coisa cabulosa... Ok, você conseguiu o objetivo alcançado. essa é pesada, assim. Talvez uma mecânica de Hot Wheels. Talvez, aí é uma boa. Nós temos um horário também, acho que diferenciado em relação aos outros, né? Que eu abro hoje, após a pandemia, eu estou trabalhando, abrindo a 1 da tarde, né? Então é das 13 às 20 horas eu fecho. Claro que sempre tem alguém que fica aqui até um pouco mais, mas ele não passa das 9, com o bar com as portas fechadas. É muito difícil passar das 9. E também já estou cansado, quero ir embora, ou também quero ir para outro lugar, né? Isso. Também tem os outros amigos aí para prestigiar. Legal. De vez em quando dou um pulinho em algum lugar. Uma coisa que eu percebo assim, no centro de Ponta Grossa, estacionamento. Isso aí um pouco prejudica a clientela. Às vezes a pessoa está em algum canto da cidade, quer tomar um chopp aqui, mas ela pensa no estacionamento. Puta, vou ter que dar umas 3, 4 voltas, achar uma vaga, às vezes não acha perto, isso aí. Eu acho que judia um pouco aqui do horário, né? A partir das 6 horas, que é o horário que o pessoal gosta de chegar, 5h30, 6 horas, para tomar um choppinho. Mas quem quer, sempre dá um jeitinho. Para quem não conhece a região aqui, a gente está no centro da cidade de Ponta Grossa. Então tem praças aqui por perto, dá para dar um passeio bem bacana, parar aqui para, como dizem, reabastecer o tanque e continuar a caminhada, né? De tarde é bom, que a pessoa pode comprar um alpiste no vizinho, né? Tem uma pecuária do vizinho aqui, vai dar uma desculpa e toma um chopinho aqui com a gente. Ficar mordendo uma semente de girassol aqui, né? Vai longe. A ração pro cachorrinho, aí do lado, já passa aqui. Quantos amigos eu tenho que sábado vai comprar uma verdura, alguma coisa para muda, né? Para plantar num sítio, numa chácara. E antes de ir pro sítio, ele passa aqui, tomar um chopinho. Aí, ó. Preciso tomar um chopp aqui. Agora eu vou pra chácara.
Legal. Hudson, aqui é um bar que por muitos conhecido como um templo boêmio, né? Então eu conheço muitos artistas, músicos que gostam de vir aqui e tal. E a gente também sabe, né, que o público, pelo menos a geração mais nova, sempre está pedindo som ao vivo e não sei o que e tal. Óbvio, eu sei que não dá para fazer isso aqui, mas eu fico imaginando clientes dando ideias, né? Tipo, cara, por que você não faz um som ao vivo? Por que você não põe uma banda aqui? Por que você não põe um músico para tocar e tal? Sim, já ouvi bastante disso. Nos metrôs sábados, né? Não tem estrutura para isso. Já recebi várias mensagens por Facebook, principalmente de pessoas se oferecendo para isso, né? Pessoas que eu não conheço, né? Olha, eu toco em bares assim, assado, você não quer ter uma experiência? Eu tenho uma banda de pagode, sou eu e mais 15 músicos, né? Ó, quem tocou aqui foi o Cabide de Mulambo. Um sábado, eles pediram, eles estavam, acho que se desfazendo, não sei bem certo. Porque logo em seguida acabou o Cabide de Mulambo, era uma banda que tocava bastante pixinguinha, né? Fazia bastante essas músicas, muito bons músicos. E pediram um sábado, um espaço para isso. Falei, ó, a gente fecha às 2 da tarde. E música empolga. Se eu for no lugar e estiver tocando música, eu não vou tomar uma cerveja ou um chopp. Eu vou mais, né? Então eu sei o pé na jaca é fazer de pantufa, né? Não, quando for ali perto das 2 a gente encerra. Começamos às 11 ali, vamos brincando e tocando e tal. Tá bom, caí na deles. Bom, na época nós tínhamos um salão lá atrás, que depois foi feita uma reforma aqui no imóvel. Esse salão eu perdi praticamente a metade dele, mas tudo bem. Então na época esse salão ainda estava lá, e eles se foram pro salão e começaram a tocar. Foi bom, deu um bom resultado. Pessoal, muitos amigos deles vieram aqui também, meus clientes também gostaram. Só que daí aparece aqueles que começam a pedir música. Toca aquela, e toca mais aquela. E eles foram da onda, eles estavam ali para isso. Quando eu vi já era quase 4 horas. Quer dizer, eu já passei 2 horas do meu horário, com as portas baixadas e eles lá no cavaquinho, cantando. Legal, foi legal. Não sei se tem registro disso, acho que não tem. Eu gostei, não vou dizer que não gostei, mas não para todo fim de semana não rolaria. Não tem essa vontade. Então eu gosto só da música ambiente. Uma música no som baixo que você pode conversar, porque existem muitos lugares que você vai e você não consegue conversar porque a música é muito alta. Não sei se eu tô ficando velho. Pois olha, se eu concordar com você, eu vou estar falando que eu tô velho também, mas é isso. Eu gosto de trocar ideia, eu gosto de conversar. Eu converso com todo mundo. Eu, na verdade, não sou um cara muito de falar, não sou muito falador. Se eu começar a chegar no lugar e começar a falar muito alto, eu já vou ficando sem voz. Já vai ficando ruim pra mim. Aí tem que beber mais cerveja que ruim. pra lubrificar a garganta. Nossa, tá ruim da garganta hoje, não, tá horrível. Não, e além de ficar sem voz, você tem que falar quase na orelha do cidadão, né, do amigo, né? Mas então eu prefiro assim, procuro lugares que não tenha muita música alta. Eu gosto da música ambiente. Eu acho que fica mais gostoso pro nosso comércio aqui. Né? Aí é lógico, né? Como eu disse, cada um com o seu perfil. Né? Exato. Pra quem tá só ouvindo, não tá vendo no YouTube, aproveitar que falando do YouTube, quem puder dar um like aí, se inscrever no canal, a gente agradece. Mas pra quem tá escutando aí nos agregadores de podcast, o espaço aqui até na parte acústica, assim, não é muito fácil para pensar em colocar um músico, né? Então a ideia provavelmente nunca foi essa, até porque não teria como. A não ser em casos esporádicos como foi esse, né? Mas a minha dúvida, né, na verdade, eu, como diz, né, estava só ajeitando o campo aí, né, que é perguntar sobre os clientes dessa situação, né? Que a gente sabe que é uma galera que se anima um pouco mais, gosta de tomar um pouquinho mais e tal, porque eu quero saber, num bar como o Tito, não tem como não ter histórias de bêbados, né? Só história, sem nome, sem datas, para não prejudicar a vida de ninguém aí, né? Mas histórias de balcão aí. Olha, que eu digo assim, pelo período que a gente fica aberto, a pessoa não consegue ficar muito bêbada, né? Mas consegue chegar alegrete aqui, né? Normalmente, pelo horário que a gente trabalha, já chegam bem, né? Normal. Acaba ficando alegre, né? Já tive amigos que se eu dançando no meio da rua...
Eu falei, mas o que tá acontecendo? Ele nem olhava pra trás, né? Só dando uns pulinhos de alegre. Já teve alguns que deram uma golfada, como diz, aqui dentro, né, do nada, assim, né? Da onde veio, né? Falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Pede desculpa e vaza. Foi mal, né? Foi mal, desculpa. Já tive amigas também que aconteceu isso. Uma vez eu consegui salvar com a bacia. Quando eu vi que ela não tava bem, cara, eu puxei a bacia pra perto dela e salvei. Tá aqui. Salvei a roupa dela também. Dessa tá salva, dá pra tocar, dá pra ir andando embora ainda, né? Mas essas coisas acontecem, são tantas, né? Já tive gente que caiu. Teve uma vez um cliente que, na verdade, já vinha lá do meu avô, né? Acho que ele não estava passando por um período muito bom. Quando eu cheguei, eu tinha saído para o almoço. Esse rapaz já tinha até pago a conta. Eu tinha bebido o que ele estava bebendo. Já tinha pago a conta e eu fui almoçar, eu e meu irmão. E nessa época, 2000 e pouquinho, meu avô ficava sozinho na hora do almoço aqui. Então a gente ia almoçar em casa e voltava. Quando eu cheguei aqui, aí eu vou, olha, aquele fulano que estava aqui não passou bem. Falei, o que aconteceu? Ele caiu de costa do chão. Eu falei, meu Deus, sério. Tive que chamar o SAMU. Chamaram o SAMU, cara, levaram o homem. Já tem casos de gente que saiu carregado daqui, então. Bom, isso foi meio-dia, antes da 1. Quando foi 5 horas da tarde, ele voltou. Ele voltou e queria continuar, ele queria tomar Campari, alguma coisa assim. Eu falei, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Você foi... Não, eu estava internado na Santa Casa, no soro, arranquei meu soro e vim embora, saí com tudo. Mas você é louco, vai embora. Não vou te servir. Então, esse eu acho que foi o caso mais feio. Mais pesado. Mais pesadão, Uhum. Eu lembro vocês contando uma vez também de o pessoal da música, né? Toca até mais tarde, não sei o que e tal. E vocês chegando para abrir o bar e algumas figuras aí esperando, na expectativa. Sábado de manhã, 9 horas da manhã, um sol rachando no coco dele, os dois sentados. Não bem em frente à nossa porta aqui, mas do ladinho, um violão na mão, esperando abrir o bar. Acho que eles já tinham rodado à noite, né? Aí eu só olhei para os dois e falei, meu Deus, 9 horas da manhã vai ser assim, imagina depois. Né? Abri o bar, arrumei as coisas, fechei, entrei no bar, né? Abri a porta, fechei, arrumei tudo que tinha que arrumar. Quando eu abri o bar, eles entraram e queriam beber. Fui meio reticente, falei, do jeito que vocês estão aí, melhor não, né? Não, eles querem beber e tal. Aí chegou uma amiga nossa também, que é amiga deles. Ficou até um pouco chateado comigo que eu não queria servir. Mas aí eu cedi, eles beberam, não incomodaram, tudo tranquilo. Ficaram pouco tempo, eles não estavam mais aguentando. Já não dava, eu acho que era o negócio deles era terminar aqui, tomar 1, 2 chopps que fosse e ir embora pra casa. Conseguiram realizar o que eles queriam. Meta alcançada. Meta alcançada. Irritaram o dono do bar um pouquinho, não tem problema. Hoje eu tô mais tranquilo. Acho que uns tempos atrás eu era mais duro, rígido nesse ponto. Mas estou mais tranquilo, eu consigo lidar melhor com isso. Eu escutei por muito tempo, Hudson, a frase de que o dono do bar tem que se ferrar mesmo. Vou usar o termo utilizado. Dono do bar tem que aguentar. Abriu porque quis. E eu nunca fui muito favorável a isso, até antes de ter entrado para dentro do balcão, né? Eu achava aquilo um absurdo. Falei, o cara tá trabalhando também e tal. Não sou muito favorável a essa postura, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa, né, amolecer um pouquinho, entender que a pegada é outra, sem também... nós temos que ter um jogo de cintura. Isso. Né? Mas eu penso assim, que se você... Não é porque você vai no bar que você precisa fazer toda a loucura. Quer fazer loucura? Você tem tua casa também. Você pode levar teu coolerzinho, deixar em casa, encher teu potão, né? E lá você fazer o que quer, ficar de cabeça para baixo, pôr cabeça, pular no sofá, deitar, o que é. Né? O bar, eu acho que é um lugar de socialização, né? Independentemente do tipo do bar. Porque, claro que tem aqueles bares que, como eu tenho fregueses aqui, que frequentam bares de bairro, de vila, assim, não vou discriminar isso aí.
Mas que eles falam assim, não, eu chego em tal lugar, vou tomar minha cervejinha, daí já aparece um do lado querendo um gole. Aparece um do lado falando assim, você vai me dar um gole ou vai mudar a história aqui. Então, há ameaças em alguns lugares que não dá pra ir, né? Agora, aqui em bares, assim, pra mim é socialização. Começa por aí. Se você acha que vai passar dos limites, então vai embora. Eu também bebo, eu vou nos lugares. Eu acho que quando chega num ponto, eu vou pra casa. Antes que eu faça qualquer coisa errada. Como dizem, infelizmente, para quem tá assistindo a gente no YouTube, dá para ver a quantidade de garrafas atrás do Hudson aqui, e nenhuma dessas garrafas vende-se bom senso. Esse você tem que trazer de casa, né, cara? Agora, não é porque o bar tá aberto e você tá atrás do balcão que quem chega lá pode fazer o que quiser. Assim, nunca foi assim. Eu tenho... Não é filme de Farvest, né? Exatamente. Talvez a gente tenha herdado essa visão dos mais antigos e tal, mas o professor Leonel, da UEPG, ele sempre falou uma frase que eu achava aquilo muito bacana. Pô, a tua galera, né, o pessoal que trabalhava comigo lá, os garçons, eles são muito bacanas, pô, eu acho muito legal o serviço deles, acho digno, pacas, e eles sabem servir sem ser servil. Né? Então, Daniel Brizola? Isso, cara. Foi meu professor também no São Luís, quando eu estudei lá. Figuraça. Na época eu tinha cabelo preto. Eu tinha cabelo. Ainda tinha cabelo preto. É uma boa. Não vai nem precisar se preocupar em dar a resposta, Leonel. É isso aí. Abraço, Leonel. Leonel fez uma exposição, né? E levou algumas fotos nossas aqui para essa exposição. Era alguma coisa de bares dos anos 80. Então ele queria imagens de bares dessa época. Não, tem umas fotos aqui dessa época. Ele levou lá, fez a exposição dele. Não fui, mas recebi umas fotos. O pessoal gosta disso aí, né? E quando tem alguma coisa relacionada a bar antigo, sempre vem alguém aqui. Legal. Até TCCs, né? Já foram feitos alguns aqui. E chega no e-mail. Com as nossas histórias e tudo chega mais. no e-mail depois, o TCC, para você chega. Eu tenho até uma lembrancinha aí guardada, tá ali guardada. Acho que é Daniela, alguma coisa assim. Ela fez no TCC. Assim. Bem legal. Trouxe uma lembrança da época que ela deu também para os professores. Né? Interessante. Que bacana. Acho que mais de 2 até já fizeram. É muita história, né, cara? Tem, muita né? história, né? Muita história. Um balcão desse daqui, eu imagino, se ele falasse, cara, ele teria problema de garganta, com certeza, pra contar. Quando tem algum trabalho também de universidade, vem pessoal de, acho que História ou Geografia, uma coisa assim, que vem pegou algumas informações, como tem alguns vídeos no YouTube, alguns recortes de jornais também, que se pesquisa na internet, fala, olha, faz o seguinte, pesquisa, dê uma lida. Já o tem que tem por aí, produzida. Escute, veja. Aí depois você vem aqui e a gente conversa. Porque hoje em dia você tem que se informar das coisas, né? E tem gente que chega aqui e me conta a história do bar. Assim, de cara, né? Mas pra que é, qual a finalidade? Né? Pra você saber o que contar, né? E a história não muda, a história tá ali, ela ocorreu, né? Então, o que tá registrado, eu peço para as pessoas pra você dar uma pesquisada, eu acho que vale a pena. Sim, até porque se você for contar 3, 4 vezes essa história, algumas coisas vão se deslocar dessa história, né? E a narração de quem for recontar já se torna uma outra história, né? E essa história que a gente conta, no caso, quem tomou peito sempre fui eu. Né? O Anderson não gosta muito de falar sobre isso, e o meu avô muito menos. Então o avô, no final da vida dele de bar, é que ele começava a falar algumas coisas e tal. Mas não gostava muito de dar entrevista, ele era avesso, essas coisas. Ele não sabe que ele era extremamente fotogênico. Eu tive o prazer de conhecer o seu Tito, fotografá-lo aqui nesse lugar, né, escutar um pouco da história vindo dele, né? E, enfim, eu tenho boas recordações aí do seu Tito. O pessoal gostava também de ser servido por ele. Às vezes estava eu e o Anderson aqui, o Anderson, depois que a gente assumiu o bar, ele que era até hoje, né? É o que manda na chopeira, né? Mas enquanto o vô trabalhava com a gente, que a gente assumiu o barco, eu falei, em 2001, mas ele não deixou de vir aqui. Ele sempre estava presente conosco, né? Então ele deixava ele na chopeira, ele ficava tirando. O pessoal vinha aqui, pedia um chopinho, ele servia. A gente fazia questão de tomar chopinho. Eu pago bandeira 2 aí, mas eu quero que o Tito sirva pra mim. Do jeitinho dele, né? Que bacana. Isso é legal. E nessa pegada de clientes de tudo quanto é estirpe,
Nós falamos de alguns aqui, né, famosos, né? Dentre eles, né, Lobão, Bideobaldi, o falecido, né, Celso Blues Boy. Conheci o Celso aqui. Cara, como é que é... Porque, vamos lá, né? Nós não estamos falando de um pub, um lugar grande, onde você ficou sabendo que ele veio aqui. Ele estava na tua frente, eles estavam na tua frente, e, enfim, independente de qualquer posicionamento religioso, político, escambaquado, nós estamos falando de um cliente que é reconhecido no país, né? Inclusive, eu acho que ele deu uns 2 autógrafos aqui, um disco em LPs que vieram aqui atrás dele. Ganhou uma coleção do amigo meu. O amigo meu deu uma coleção pra ele dos discos do Elvis, tipo uns outtake, alguma coisa assim. Diz que ele era muito fã do Elvis, o Celso. Eu conheço um pouco assim dele, né? Conheço algumas músicas ali, mas não sou muito conhecedor das músicas dele, mas sei que ele é roqueiro, guitarrista bom. Tocou junto com o B.B. King, né? Quando o B.B. King esteve no Brasil. Teve o privilégio de pegar a Lucille, eu acho, que é a guitarra do King, a guitarra que ele salvou no meio das chamas, sabe dessa história? Sei, conheço, mas podem, por levante, eu conheço a história, mas por favor. Eu vi uma vez o B.B. King contando a história da guitarra, porque fizeram uma pergunta pra ele num programa ao vivo, não lembro onde é que era esse programa, mas eu acho que era americano. Perguntaram por que a tua guitarra se chama Lucille, e diz ele, nós tocávamos em um bar, acho que era em Chicago, bar todo de madeira, no inverno, com um tambor aquecendo o ambiente, né? Então eles fechavam as portas com prego para não ter nem penetro e rolava a música. Todo mundo dançando, saracoteando, tocando, o tambor de óleo lá com fogo para aquecer no ambiente no inverno, lá de Chicago. Aí disse que de repente começou um reboliço, bateram naquele tambor, vazou aquele óleo, começou a pegar fogo em tudo, e todo mundo fugiu, né? E eles, com aquela dificuldade, não podiam sair pelos fundos, que era para eles entrarem, estavam pegados, saíram pela frente. Diz que chegou lá fora e... Cadê a guitarra? É a guitarra, socorro! Diz que entrou no meio daquelas chamas lá e tal, e recuperou a guitarra. Aí diz que mais tarde ele ficou sabendo de que a briga foi por causa de uma mulher chamada Lucille. E ele automaticamente disse que a minha guitarra vai se chamar assim. Atribuiu a guitarra. Que eu sei a origem da desgraça. Se a história estiver errada, alguém corrige aí, mas que eu sei é essa aí. Legal. Tá, e enfim, como que foi atender eles aqui, ou enfim, foram receptivos? Rolou legal? Celso é um saco sem fundo, né? Então ele queria chopp, tava de chopp. Fumava bastante também. Mas era chopp. Acho que ele tomou uns 40. Se não tomou 40, uns 39 ele tomou. 39, né? Bateu bastante, conversou bastante. Tinha um amigo meu que trouxe ele aqui, os dois ficaram conversando muito. Não sei o teor das conversas, porque eu não fiquei junto, né? Na época tinha o salão, mas conversaram bastante. Sei que o Celção saiu animado daqui. Ele dava risada à torta direita. O Lobão teve aqui também por uns amigos, trouxeram ele aqui. O Lobão começou tomando chopp, depois passou por uma cachaçinha, reuniu bastante pessoas, trocaram muita ideia. Teve gente que entrou aqui, pediu autógrafo, ganhou um não bem esculachado na cara. O cara saiu brabo aqui. Não quero mais saber desse cara grosso. Achei divertido aqui. Engraçado que depois o meu irmão foi lá, pegou, conversou com ele, na boa, tiramos fotos. Eu não tenho foto, o Anderson tem foto com ele. Tem algumas aí que estão num quadrinho, outros guardados num álbum. Também um cara simpático. E o Lobão é um cara que eu escutei muito quando eu era jovem. Eu ficava aqueles radiogravador, esperando as músicas. Eu tinha em cassete, acho que eu tinha uma fita. Nos 2 lados era só Lobão, que eu gravava nas rádios. Escutei muito o Lobão. Gostava muito de escutar o Lobão e tive o prazer de conhecer ele aqui, né? Legal. Escutava muito o Lobão. RPM era mais das meninas. O Traje a Rigor também gostava. Ainda gosto hoje em dia. Rock Nacional. Rock Nacional dessas aí eu gosto. Eu tenho algumas coisas que eu escuto dessa época. Mas eu gosto da pegada. Eu não gosto muito do melódico, assim. Eu gosto quando eles pegam mais pesado. Legal. Usa mais a guitarra, frase mais pesadona. Assim, acho gostoso. Isso você acaba ouvindo em casa. Aqui já sim. não rolou. Aqui eu tenho uma listinha aí, né?
como é que chama ele? A playlist. Spotify, um playlist e tal. Tá, tem algumas no meio ali. Mas eu acho que a música ambiente ela tem que diversificar. Porque hoje em dia você vai em lugares aí é muito estereotipado, né? Você chega... um bar X, um bar Y, um bar disso, um bar daquilo. Só toca aquilo. Aquele tipo de música. A música ambiente ali você vai mudando. Se uma hora incomoda, você chega, né? Vamos trocar. Então rola tudo. Rola tudo um pouquinho. Legal. Uns hits antigos, uns hits que eram ruins, hoje em dia até dá pra escutar. É engraçado, né? Umas coisas assim. O tempo vai passando, vai ficando melhor. É gostoso. Então, eu acho que por isso que eu digo, eu acho que a música realmente é boa. Agora, quando você foca uma música ao vivo, vamos dizer, o Lucas, acho que ele tem alguma coisa lá? Não, às vezes aos sábados ele faz um pagodinho agora, mais recente, mas até por conta da região que ele está localizado, lá também ele, né, declarou isso, que a opção dele é não ter o som vivo para não incomodar os vizinhos não terem problema com ele. Se você se estrutura para tocar música, para ter uma música ao vivo, mas eu acho que você tem que evitar incomodar os outros. Eu sempre fui dessa opinião, né? Por que incomodar os outros? Bom, aqui dentro vai rolar uma música, vai arrebentar tudo, vai cair os rebocos da parede. Mas lá fora não pode vazar. Mantém o som pra dentro, né? Teu público lá dentro curtindo, é o perfil da casa lá. Eu acho isso que é legal. E já bar, então se você vai num bar e tá tocando aquela música, se te agrada, fica, né? Se não te agrada, tem outros lugares pra ir. Exato. A única coisa que me incomoda mesmo é quando é muito alto. Daí que se perde, consegue conversar. Você tem que se afastar, ir pra fora, bater papo. Eu não fumo, né? Mas tem que ir lá fora. Você falou, né? O Celso fumava muito. Não sei na época. Tinha esse período, eu tive um bar nessa época do cigarro, né? O Tribus, aqui perto da UEPG. E eu lembro que eu chegava em casa, como eu não sou fumante, chegava em casa com a roupa, né? Meu Deus do céu. Nossa. Jogava num canto da área de serviço, assim, na hora que acordava no outro dia, parecia que eu estava dentro do bar ainda, porque aquilo ia rescindindo. E foi um dos motivos que me fez sair da noite do bar por conta do cigarro no local. Ai, que fresco, aí não sei o que e tal. Eu falei, não é, eu como era da cozinha, gostava, né? Eu não conseguia pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Quando saiu a lei de proibido fumar em local fechado, não sei o que, eu comecei a vislumbrar a possibilidade de abrir um bar, acabou dando certo. Foi em 2009, né? Acho que foi 2009. Não vou afirmar, mas acho que foi 2009. Alguma coisa assim. Ajudou bastante. O meu problema aqui é não ter ventilação aqui dentro, né? Então eu teria que fazer um sistema de exaustão. Isso enquanto podia fumar. Então eu ficava respirando aquela fumaceira. Aí depois, quando veio a lei, nossa... E o ambiente ficou mais leve, dá a impressão que o cigarro deixava mais pesado. Só que as pessoas chegavam aqui, enquanto podia se fumar, a primeira coisa que ela pedia era um cinzeiro. Antes de pedir o chopp ou qualquer coisa, era um cinzeiro, porque ela já chegava com o cigarro na mão, né? Sentava, pedia um cinzeirinho, aí depois, agora eu vou tomar um chopp. E depois continuava fumando. Sim. Mas assim, o primeiro pedido era o cinzeiro. O cinzeiro estava ali em primeiro lugar para quem era fumante. Imagina. Né? Isso, bem isso, 2009, 2000 porque na época eu ainda trabalhava em jornal nessa época, 2012 foi quando eu abri o Boteking já bem tranquilo, já rolava abrir sem me incomodar com cigarro. Mas para mim foi decisório, assim, que bom, beleza, agora eu consigo. Não tinha, inclusive eu usava isso a meu favor, né? Pessoal, não pode fumar aqui por causa da lei, que eu deixava na parede lá já. Não ter... lei, né? Foi criado, enfim, né? Porque antes você tinha área de fumante, mas era como se tudo junto, do mesmo jeito, né? Mas uma área virtual. O teto aqui aberto. Para quem é fumante e não conhece a lei, inclusive a gente pode se incomodar até no toldo. Se você tiver com um toldo na frente do teu bar e o cara estiver fumando embaixo, se tiver um fiscal que não está de bem com a vida naquele dia, ele pode te multar tranquilamente. E eu, assim, nunca... foi perto, assim, foi daqui no bar que eu comecei a invocar com cigarro, porque eu me criei no meio de fumante. Meu pai fumava, do lado do meu pai, né? Meu pai, meu avô, meus tios. Cigarro fazia parte do dia a dia deles, e nós ali, criança no meio, final de semana, churrasco, e tal. Mas o que começou a me incomodar aqui foi o ambiente fechado, né? A fumaceira. Só que era comum, né? Exato, exatamente. Ia passando, né? Aí quando veio essa lei, ajudou bastante.
E deu, acho que, uma educada nas pessoas, assim, policiada, né? Até acho que muitos até diminuíram um pouco o cigarro. Eu acho que foi até uma das intenções dessa campanha. É questão de saúde. É. O meu pai já é falecido, faleceu em 2010, mas um dos motivos, o que ajudou ele foi o cigarro. Meu avô, o pai do meu pai também, um problema pulmonar muito grande, sofreu por causa disso, por causa do cigarro. Que era uma época que meu avô, meu pai com 14 anos já fumava, escondido. Daí ele contou assim que minha avó já sabia que ela lavava a roupa dele, né? Mas ele fumava escondido. E o pai dele era fumante e não queria que ele fumasse. Em gerações anteriores ainda é daquela que o pai pedia pro filho acender o cigarro, né? Acende o cigarro pro pai aqui. Aí, eu acendi várias vezes. Então... acendi várias vezes. Experimentei cigarro, não me acertei. Experimentei charuto. Eu tenho um charuto que eu ganhei de presente, tá guardado lá em casa há uns 2 anos. Não sei se vai estragar o charutinho. Eu vou confessar pra você que o charuto foi uma coisa que me deu vontade. Um dia eu tava num lugar, um espaço aberto, e de repente eu senti um aroma diferente e tal. Eu falei, cara, o que é isso? Aí fui atrás, de repente achei o piazão lá fumando um charuto e tal. Eu falei, cara, que legal. Aí passou-se um tempo, aconteceu isso de novo, num lugar aberto e tal, bateu. Daí eu fui falar com o cara, assim, o cara falou, mas eu vendo charuto, eu tô com um stand aqui e tal. Foi num evento aqui, até que o Fabinho Ribeiro tava promovendo, né, um Carna Rock, e o cara tava vendendo charuto lá e explicou, teve paciência para explicar como é que funcionava e tal. E eu já tava vendo alguns podcasts falando sobre harmonização com bebidas, e lógico, isso cria um pouco de curiosidade em mim, né, na parte gastronômica, enfim. Acabei experimentando, falei, pô, legal, e inclusive tá para próximo episódio aí conversar com o Jackson, Charutaria Elegância. Charutaria Elegância, legal. Isso aí, você tem que, à medida que você vai conhecendo, experimentando, né, eu acho que é tipo comida, né? Você vai fazendo seus experimentos, seus blends. E terceiro sabor, né, harmonização e tal. Isso eu acho legal. É legal, é bacana, é porque daí você tem outra pressa. Acho legal. E eu acho que combina com o que nós estamos conversando agora, não com o charuto aqui dentro, mas essa coisa, nós estamos num balcão onde a gente pode conversar, o tempo está passando diferente lá fora, está todo mundo preocupado com um monte de coisa e nós estamos aqui focados. Então eu acho que é esses momentos, preparar um drink, acender um charuto, sei lá, vou tirar o chopp como o Anderson tira aqui, que, né, é um show à parte, um dedinho ali e meio de espuma para cima do copo, enfim, eu acho que são essas coisas que tornam o cliente desse bar aqui, de lugares como esse, diferentes. São melhores? Não, são diferentes, porque o tempo é diferente, né? Às vezes você está na correria, da última vez que eu passei aqui foi bem isso, era um dia que eu estava correndo pacas assim, de repente, caiu, deu tudo certo, agora eu consigo desacelerar. No caminho, né? Parei aqui. A gente tá aqui fechado no ambiente de 1956, né? O tempo aqui tá parado. Relógio Cuco tocando ao fundo. Tudo bem que a gente tem carros passando na rua aqui, né? Que lembram que a gente, né, tá num mundo mais modernizado, né? Mas é outro tempo. Eu tô de frente para a prateleira aqui. Lembro de algumas histórias do teu avô, perdão. Aquela cachaçinha, uma caixa de madeira, que eu acho que tá com cachaça aliada. 40, 50 anos que tá ali naquela caixa. Ela é de 1941, se não me engano. Tá guardada. Imagina. A caixa não é dela, mas essa cachaça ela foi comprada do meu avô, depois devolveram ela para ele de presente. Eu lembro quando ele veio mostrar, assim, né, abriu a caixinha para fotografar e tal. Nossa, cara, aquilo... Cachaça aliada. Essa é uma história bem legal, porque a cachaça aliada, que eu sei, surgiu, não sei se ela já existia, né? Mas com esse nome ela surgiu durante acho que no período da Segunda Guerra. E depois ela ressurgiu com o nome de Vitória depois do fim da guerra. É um negócio assim. Tem um trabalho de um italiano na internet que fala dela, eu acho. Vai ser coisa assim, legal até para conversar com o Moro, Thiago Moro aqui do Engenho, né? Ele é um cara que de repente consegue levantar essa história aí, legal. Tinha bastante dessas cachaças aí, acho que agora só tem 2 garrafas. E aqui você tem algumas bebidas mais, vamos dizer, né, de teor alcoólico um pouco mais alto, não é só chopp aqui, né? E
galera vem aqui. Já não é aquela coisa do martelinho, né? Do pingado e tal, mas é. Tem um pouquinho. Mas o que eu vendo fica aqui embaixo, né? Isso que eu vendo, e as lá de cima são presentes. Ah, legal. Então a pessoa viajou em algum lugar, lembrou da gente, deu de presente e deixa aí. Mas não vão abrir e falar, se você quiser que eu abra, me dê duas. Uma eu guardo, que é a tua lembrança, né, em relação a nós. E a outra a gente experimenta para ver se é boa, se não é. E tal. Então quando traz uma, a maioria tem anotado ali o dia e quem presenteou. Tá anotadinho ali, uma canetinha. Ganha de presente, vai ficar ali. Não interessa se vai morrer lá na frente. Vai ficar aí. Fica como não lembrança. Não abro. Qualquer lembrancinha que eu ganhei. Legal. Da última vez que eu passei aqui, Hudson, conversando com você e com teu irmão estava até falando sobre a transição. Eu não lembro se foi exatamente quando vocês vieram para cá ou se foi ali pré-pandemia. Teve um processo que ele falou que foi bem difícil, em questão da galera, do público voltar para o bar. Ali foi um período mais... o período mais difícil. Foi quando a gente assumiu o bar. A gente começar a conquistar uma clientela nova, né? E alguns vícios que tinha aqui, tentar eliminar. Né? Então, isso aí foi um pouco difícil. Porque as pessoas, muitos achavam que ia mudar alguma coisa. Falaram que não, permaneceu mesmo. Né? E o que, como falei, então isso foi de 2001 a 2004. De 2004 para frente que começou a melhorar as coisas. O que deu uma ajuda foi aquela crônica que o Miguel Sanches escreveu na Gazeta do Povo, no Jornal do Curitiba, e depois a vinda do Requião. Isso aí deu uma notoriedade no bar boa. E até hoje. Que eu lembro bem do Anderson falando assim, cara, foram alguns, porque todo mundo pensa que é só mil maravilhas. Os piá herdaram o bar, já tinha movimento, foi só contar dinheiro. Não. Foi mudando o movimento aos poucos, né? Foi melhorando. Então o que aconteceu? Aqueles que não se identificavam comigo e com ele, se afastaram, foram para outros lugares. Alguns sumiram, depois começaram a voltar aos poucos, daí vai conhecendo, vai vendo quem são, né? Ver o perfil, que a gente não é qualquer um que está aí só para levar ele de qualquer jeito. Não, tudo tem que ter um carinho, né? A gente, com o nosso carinho ali, com o comércio, né? Com o comércio, a gente acaba conquistando de novo. Foi conquistando alguns clientes também. Mas o período mais difícil foi esse. Foi na troca ali. Porque, apesar do vô continuar aqui com a gente, né? Só que ele ficava um período mais curto. Uhum. Ele cobria o nosso horário do almoço. Eu abri o bar aqui. Tinha uma época que ele vinha de manhã, depois ele deixou de vir de manhã. Mas ele ficava um pouquinho com a gente. Dele, tá tudo certo aí, agora eu vou pra casa. Então ele voltava na hora do almoço. Ficava até umas 2, 3 horas, ele voltava. E a gente foi levando. Então, aquele cliente que era exclusivamente dele e do ex-funcionário, principalmente, porque o ex-funcionário também tinha os clientes dele. Então, o cara simpatizava com o funcionário, mas comigo, com o Anderson, não. Esse deixou de vir aqui. Foi tendo a troca, né? O pessoal conhecendo a gente. Os parentes também. Nossa, vocês estão aí. Eu não sei como que é nas outras cidades do Brasil aí, mas nós estamos falando de Ponta Grossa, né? O público tem, a gente brinca, né? O pontagrossauro, né? O raiz, aquele cara difícil de lida. Mas eu aprendi também que aqui na cidade, depois que o cara ganha, você conquista a confiança de um pontagrossense, pro resto da vida. Eu aprendi isso aqui. Eu tive uma experiência de lidar com o público na época que eu morei em Manaus. Então eu cheguei a ser gerente de uma madeireira. Uhum. Né? Era uma serraria, mas eles serravam madeira e também vendiam madeira no pátio. Então eu cheguei a ser gerente. Aí eu tive bastante contato com o público. Então ali acho que serviu um pouquinho de escola para depois trazer algumas coisas que eu aprendi lá, trazer para cá. E não era fácil lidar. Venda de madeira é complicado. No pátio eu atendia cliente do dia a dia, eu atendia pessoas que iam fazer telhado da casa inteira, pessoas que queriam construir casa inteira de madeira, pediam para eu fazer as contas, o que ia levar. Eu falei, mas eu não sou engenheiro, não sou nada disso. São vendedores, mas a minha casa vai ser assim, assim, assado, o que você acha? Fazia umas contas lá, eu acho que você vai precisar disso aqui. Saiu um caminhão de madeira, às vezes dava certo.
Ou tinha gente que vinha com os carpinteiros preparados com isso aí. Empresas, né? Empresas que precisavam de madeira também para construção, para obras, era tudo comigo. Então eu atendia vários perfis, né? A pessoa mais simples, a pessoa mais rica, que trazia as pessoas que faziam o telhado dela. Isso aí serviu para mim aqui. E um pouco do sangue também, porque você vê, meu bisavô, do lado do vô aqui, do meu tio, meu bisavô veio do Líbano. Então, ele já veio criancinha pra cá e provavelmente já veio pra trabalhar, pra se manter, né? Acho que ele veio com 7 anos, se não me engano, pro Brasil. Meu avô já nasceu no meio do comércio, com 10 anos já estava atrás do balcão. O meu outro bisavô, que do lado do meu pai, ele fundou a padaria Modelar. Ele fundou em 1909, ele casou e já fundou a padaria Modelar. Ele já era um comerciante. Depois passou para meu avô e os irmãos dele, depois meu pai. O pai também era do comércio. O pai era um padeiro de mão cheia. Além de padeiro, confeiteiro, fez curso em São Paulo, aplicava tudo lá na Modelar. Só que o meu pai, quando ele saiu da sociedade, em 1982, da padaria Modelar, ele já estava cansado também. Porque com 7 anos ele já estava aprendendo a fazer pão. Com 14 ele já fazia entrega de pão. Saía dirigir. Acho que nem podia, mas saía. Fazia entrega. 5 horas da manhã já estava entregando pão. Por aí. Depois aprendeu tudo. Né? Chegou a ser dono do negócio, mas ele pegou e... Eu fico imaginando a cara da moçada hoje, pensando em alguém entregando pão, né? Ué, mas tem padaria, as pessoas não iam buscar, não querendo cortar você, mas eu fico imaginando a cabeça dessa moçada aí, né, cara? Tem um mercado... Leite, né? Entregavam leite. Sim, tudo. Então tinha a produção lá na Modelar, a produção da madrugada, tinha o plantão de madrugada, saía aquela leva de pão, não sei quantos, não sabia, agora não vou lembrar disso, era pequeno. Saía aqueles pães, eram tudo colocado em balaios, iam para dentro das combis, o motorista tinha uma relação dos clientes, ia deixando, vamos dizer, armazém do Zé, 20 pães, tava lá, deixava lá, e os clientinhos do Zé estavam lá comprando o pãozinho da Modelar, né? Isso aí era na região inteira, até Guaragi, Teixeira de Soares foi entregue pão, chegou a viajavam aí, as estradas eram tudo de terra, atolava as combis, era um negócio pesado, e trabalhava. A padaria era... Não, padaria sempre foi, pra mim, um alerta. Assim, ó, quando você estiver perto de trabalhar na padaria, fuja. Porque uma fábrica, os horários de quem trabalha em padaria é maluco, né, cara? Porque, pelo que eu sei, meu bisavô começou com uma fábrica de bolacha. Ele exportava bolacha para São Paulo. Não sei que nome que era, não me lembro agora. Vou conversar com os mais antigos aí, meus parentes aí sabem bem. E depois, padaria. Quem vendia fornecia muito bolo pro 13 de maio. Todo evento do 13 de maio ia lá e fazia um pedido, encomendava um bolo. Então, a padaria Modelar também teve um sucesso. Mas o que eu quero dizer assim, eu acho que o comércio tá no sangue lá atrás, né? Tá no sangue, então a gente tem que saber. Não que seja uma regra, isso não é uma regra. Exatamente. Mas a gente percebe, né? Mas tem, eu acho que a proximidade com o empreendedorismo, enfim, deixa você mais à vontade para atuar, né, nessa área, né? Então, e trabalhar com gente, atendimento, né, que você falou e tal, porque não é qualquer um que... E o perfil, né? Porque às vezes a pessoa quer empreender, mas ela quer empreender. Eles assistem um programa lá, vou fazer isso, mas ela não é do ramo, é complicado. Não se dá bem. Quantas pessoas aí que se aposentaram aí dos planos de demissão voluntária de empresas públicas e montaram alguma coisa e não deu certo? Tá aí o iFood para provar o que você está falando agora, né? Se começar hoje e procurar o que tem no iFood, você vai terminar semana que vem só. É muita gente. Muita coisa. E eu quero te perguntar algumas coisas da choperia aqui que eu me lembro com muito carinho. A chopeira antiga, aquela grandona que tinha aqui, eu lembro do teu avô tirando chopp. O Anderson tirou chopp naquela chopeira. Não, a chopeira é a mesma. É a mesma? É a mesma. Ela só baixou. Não, o que aqui aconteceu, a única coisa que foi feita aqui foi feita uma reforma no balcão. O balcão ele estava já podre, né? Então ele precisava ter uma estrutura nova. A estrutura do balcão de madeira é novo. Conseguimos aproveitar as formas, mas a chopeira é a mesma. Não houve mudança. Talvez, às vezes, dá essa impressão que fosse maior, coisa errada. Mas não é a mesma.
Porque eu lembro que eu tive uma das fotos que eu fiz assim foi de cima, então realmente parecia ser mais alto. É mesmo. E para quem não está vendo ou não vai ver as imagens aqui que eu vou colocar mais tarde, essa chopeira ela tem a cremeira do lado, faz o creme ali né, não que seja um sistema diferente, mas o jeito que você serve. Ela sai tudo junto, né? Você está falando a extração do chopp ali é bem simples. Ele passa por uma serpentina, né, que está dentro de um copo, praticamente, copo com gelo, e ela é extraída, mas o CO2 e o chopp sai tudo junto. Então aquele creme que eles dizem é o CO2, é a cerveja, é o chopp em forma de CO2, né? Alguma coisa assim. Então ele sai tudo junto. Para tirar só um cremão assim, você tem que dar uma pressão muito grande no barril e tirar aquela primeira leva, assim, sai aquele... E tem gente que pega assim, tem gente que prefere pagar 2 por 1 tomando só aquele creme. O sistema dela é bem simples. Assim como tem os malucos que pedem 100, né? Sem o colarinho. Nossa, né? Queria ver cara feia do meu avô, era alguém pedir um chopp sem colarinho. Eu faço colarinho até na minha cerveja quando eu tomo. Não consigo tomar aquele... como é que meu pai falava? Parece copo de músico. O cara fica tocando, porque fica tocando, vai baixando, exato. E meu pai também gostava de espuminha. Eu acho que tem um ritualzinho, tem uma ciência ali, voltando né? naquela coisa do charuto, do balcão, o ritual, que é o que a gente tava falando, cara. Eu não sei tomar cerveja em copo pequeno, gosto de um copo maior. Gosto dessas tulipas que tem aqui, em alguns lugares, assim, aquele copo americano eu não gosto. Tem gente que só toma no americano, né? Então, eu sou um desses. Eu não na sei verdade, tomar. eu tomo, lógico, né? Se botar, não vou mentir que se botar, até em copo de plástico hoje em dia eu tomo uma boa, mas eu digo a tua preferência? Cerveja, vou nos botecos, eu gosto dos botecos de vila aceitáveis, né? Como dizem. Americaninho ali, pra mim é o tamanho certo. Se eu for tomar no copo americano, eu vou jogar a cerveja ali e vou tomar. Vou tomar, então vou acabar com a garrafa. Muito rápido. Né? E eu percebo que, não sei se é o teu caso, mas quem toma no americano toma devagarinho. Toma sempre mais. Eu tenho um ritmo perto, por exemplo, a minha esposa, a Gi, o gole dela é maior que o meu. Tá? Então, as minhas 2 primeiras cervejas eu tomo rápido. E eu tenho outra característica, enfim, outra questão, que eu venho de uma cidade muito quente do interior de São Paulo. Então um copo alto é impossível de você tomar. Era o caso em Manaus, eu via mais. Lá em Manaus não chama de copo americano, chama de copo paulista. Aí, ó. Então aí você chegava, pedia, né, o cerveja, já pedia um copo pequeno justamente por causa da temperatura da cerveja e tal. Lógico que as coisas vão mudando, né, passa-se, né. Agora aqui quando alguém pede cerveja, eu pergunto qual copo você quer. Tão pequeno, tão um copo grande, quero aqui. Então tá bom, tá aqui. Você vai tomar no que você quer, né? O importante é sair feliz aqui, né? Legal. Hudson, indo para as finaleiras aí, né, para deixar você logo abre o bar aí, tem que descansar, almoçar um pouco, comer alguma coisinha antes, né, cara? Mas indo para as finaleiras, fala para nós certinho o endereço do Tito. Você falou de redes sociais, né? Tá um pouco mais tranquilo, mas tem no Facebook. Como é que faz para encontrar, né, a choperia do Tito? O endereço nosso é Rua Coronel Ducídio, número 745, bairro Centro de Ponta Grossa. Está instalado aqui desde 1956, Coronel Ducídio 745. Nas redes sociais, como eu falei, o Instagram foi hackeado, então você pode até encontrar lá, mas esqueça, deixa quieto. No Facebook, Choperia Votito. Ou Choperia Tito, sabe? É isso aí. Choperia Tito vai achar lá. Eu coloco embaixo do vídeo depois. Acho que a nossa marca tá lá. Fácil de identificar. Poucas perguntas aparecem lá, mas quando aparece alguma coisa eu respondo. Tem uma resposta automática, uma respostinha. Mas é mais assim para saber, porque o ideal é vir aqui, né? Isso. Ficar procurando só por curiosidade. Não. Voltamos a falar. Vem aqui. Toma um chopp. Voltamos a falar. É um bar de 1956, né? Tá aqui desde 56. Então, tá aqui desde 56. Ponto. Então, Instagram, show de bola. Você é legal, pacas, mas é outra época, né, cara? Vem aqui que é uma viagem no tempo. É bem melhor mesmo. Acho que sente mais o ambiente, é bem legal. Eu tava quase passando e eu lembrei de uma pergunta de encomenda essa, hein, Hudson? Eu tenho um colega, quando eu falei que conversaria com você aqui e tal, aí ele falou assim, cara, eu adoro aquele lugar, não sei o que e tal. Depois que eu desligar, para não entregar o nome do cara, depois que eu desligar aqui eu te conto.
Mas ele falou, cara, eu adoro o lugar e tal, mas pergunte pro Hudson, por que foi colocado isso filme na porta de vidro? Isso o filme, então, ele vai entender. De fora para dentro fica escuro aqui dentro. O Anderson tem um problema de visão. Ele tem operação na vista e a vista dele é muito sensível. Então acontece, esse é um dos motivos. Como ele fica muito olhando para fora, ele vai ficar atendendo todo mundo de óculos escuros, aquela claridade que vem de fora para dentro incomoda muito a visão dele. Então, antes da pandemia, nós colocamos o insufilme para amenizar essa claridade. Porque tem uma época do ano que o sol, quando está se pondo, né, ele faz um reflexo nos vidros do vizinho da frente e vem bater aqui. E incomoda muito ele, dói. Atrapalha muito ele. Após a pandemia, nós começamos a trabalhar com a porta fechada, porque nós temos ar-condicionado aqui dentro. Então, como não há fumantes e tudo mais, para ele ficar mais agradável, nós temos o ar-condicionado. A porta tem que ficar fechada. Eu não tenho como colocar ali um ventilador, como é que chama? Aquela cortina de ar, vai incomodar o pessoal que fica sentado na mesa. Não vai ficar legal. Então, esse filme dá essa impressão que o bar ou está fechado, mas tem uma plaquinha que está escrito aberto. Então, se a pessoa conhece o bar, acho que não é um motivo para não deixar ele vir aqui. Não, eu vou entregar tudo aqui. Eu vou falar o porquê que ele perguntou. Porque é aquelas coisas, né? A gente sabe que tem pessoas que passam... Não estamos se escondendo também. Exatamente. Tem os que estão se escondendo e tem aqueles que querem saber quem está no bar para você comum. Ter quero saber se eu entro ou não. Né? E eu falo isso porque eu passei por isso lá no Boteking também. Enfim, né? Tinham esses questionamentos. Mas não chega nem a ser uma crítica. Ele foi uma dúvida mesmo e tal, bem de boas. Então, o principal mesmo é a questão da visão do Anderson. Ele tem a vista operada, decorrente de um acidente que ele teve lá em Manaus, né? Quase perdeu a visão, foi salvo por um médico muito bom. Se não fosse o médico, ele não estaria enxergando. A visão dele é um pouco, muito sensível e limitada, né? Então, essa claridade incomodava muito ele. Então, com isso o filme, a luz solar diminui aqui para dentro, ele fica mais confortável. E agora, pode ser que tenha pessoas, não sei se é o caso dele, que não gostam disso aí. Não é o caso. Não é o caso. É aquela coisa, passa de carro, quer saber quem tá no bar, entra ou não entra. Mas por que não? Você se escondendo alguém? Meu... eu vou no bar do amigo meu, claro, vou dizer que eu não passo em frente porque eu tô procurando vaga para estacionar, né? Se tiver que estacionar e tal. Chego lá e quem tá lá? Tá lá. Combina também, né? Tem um WhatsApp? Se fala, se combina, sei lá. Ou então você fica no teu canto, que eu fico no meu aqui e falou, valeu. Agora as pessoas aqui, as pessoas em Portugal, na época de calor e tudo mais, gostam mais de ficar às vezes pra fora, bebendo na calçada. Eu não sou muito fã disso. Eu prefiro ficar, eu prefiro ficar dentro do bar. Na calçada tem os fumantes, tem gente que prefere ficar na calçada. Não gosto muito. Vai ser muito difícil viver bebendo numa cadeira, sentado na calçada. A não ser que seja um calçadão, são várias mesas, é diferente. Mas aqui em Portugal as calçadas são tudo estreitas, né? Tem esse chiqueirinho por aí que eles chamam, né? Agora os parklets aí. Não sei se é legal aqui. Eu confesso pra você que eu já gosto, como eu falei, do interiorzão lá é o contrário, você é acostumado, né? Já com isso, os bares são recuados mesmo, assim, é basicamente balcão e porta. Daí já tá com as mesinhas pra fora. Eu acho que nós temos essa é uma opção, mas as pessoas têm que saber usar também. Isso. E cá entre nós estamos falando de uma cidade que até no verão faz frio, né, cara? À noite o sol sumiu, você já pode botar um moletomzinho ali que... acho que sabendo usar, frequentar, se comportar, tudo é válido, né? Todo lugar é bom. Tomar um golezinho de bom senso antes de sair de casa, né? E é isso. Legal. Hudson, muito obrigado, cara. Valeu aí por disponibilizar o tempo aí para trocar essa ideia, conhecer um pouco mais do Tito, um lugar aí que é adorado por muitos, antigaço na cidade e que tem a vida longa aí com vocês. Vamos levando. Legal. Hudson, obrigado, cara. Valeu. Até a próxima aí já no balcão, tomando um chopinho. Isso. Jogando conversa fora. Quero ver se o Puxa G também tem que... Que agora eu e ela tomamos sol e lua, né? Eu trabalho à noite, ela trabalha durante o dia, então é só... Ali tem 1 ou 2 horinhas do casal que a gente consegue trocar uma ideia. E final de semana, às vezes... Aparece com a gente. Legal. Hudson, abração, cara. Obrigado, valeu. E é isso aí. Valeu, gente. Até a próxima, hein?
E é isso aí, Gastrosonic. Obrigado por ficar até aqui. Vou deixar um link pra você desse lado com o Lucas Claas do Boteco da Visconde. Ele dá altas dicas aí pra quem quer montar um boteco. E desse outro lado aqui, o YouTube vai dar uma indicação bem bacana pra você. Aqui no meio é só clicar na minha cara e se inscrever no canal pra dar uma força pra esse projeto.